Há que saber quais são os remédios que a pessoa usa quando tem algum problema de ereção. Sabemos que quem toma remédios para pressão, sabemos que quem faz uso de algumas drogas, como os antidepressivos, tem uma baixa na sua resposta sexual, tem uma baixa na sua ereção. Então precisamos falar com estas pessoas que não é por outro motivo a não ser pela medicação que está usando, muitas vezes, e pelo problema que levou a usar aquela medicação, que a pessoa está com problema de ereção, com falta de dureza no membro ou não mantém a dureza do pênis. E por isso ele precisa então ser examinado. Se a pessoa é um sedentário, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se a pessoa tem problema de colesterol, de triglicérides, também precisa ser examinado e fazer exames específicos para ver essa parte e, dessa forma, poder ajudá-lo. Depois de uma história muito bem feita, como acabei de falar para vocês, a gente precisa fazer um exame físico. O exame físico, gente, consiste em examinar o pênis do paciente. A gente precisa tocar. É interessante que chegam alguns pacientes e falam: doutor, eu fui no médico, mas o médico não me examinou. Sequer me pediu para tirar a roupa e deitar na cama, para poder fazer um exame. Gente, não é assim que se faz. O exame tem que ser feito diretamente no pênis. A gente precisa avaliar, tocar, perceber se há alguma mudança. Por exemplo, no caso da doença de Peyronie, vocês sabem que o tecido do pênis pode até calcificar. Ele fica endurecido, como se fosse um osso mesmo. É cálcio, é um osso que tem dentro do pênis. Não só a curvatura, não só a mudança do eixo do pênis, mas tocar para ver se há alguma coisa alterada. E a gente precisa tocar o pênis todo, desde a base até a ponta. Vejam vocês, o pênis, por exemplo, ele começa aqui perto do ânus e ele vem até embaixo da cabeça, da glande. Isto é o corpo cavernoso. Então a gente precisa fazer um exame para ter a certeza de que aquele pênis tem ou não alguma alteração. Depois de feito o exame físico, a gente vai então passar para os exames complementares. Os exames complementares são vários. O primeiro exame que a gente solicita para o paciente é um exame de sangue. Esse exame de sangue tem que ser em jejum de pelo menos 8 a 12 horas. A pessoa vai ao laboratório, vai tirar o sangue da veia e vão ser feitas uma série de análises e vão então mostrar como está, por exemplo, o perfil hormonal, como estão funcionando os hormônios desse homem. Lembrem-se que a partir dos 40 anos, nós começamos a perder o hormônio do corpo. Então precisamos ver se o nível está correto ou não. Fazemos um exame de açúcar no sangue. Eu já falei em outros programas que metade, pelo menos, dos pacientes que vêm nos consultar, eles sequer sabem que eles são diabéticos. E é com esse exame de sangue que a gente descobre que aquele homem tem o diabetes e por causa desta doença é que ele não tem uma boa ereção ou ele não mantém a ereção. Além disso, nós passamos já para exames mais específicos. A gente faz um exame chamado de teste de sensibilidade. Para vocês terem uma ideia, o que é um teste de sensibilidade? Um aparelhinho como este, que mede essa sensibilidade que o homem tem no pênis da seguinte forma. A gente coloca esses eletrodos aqui e eles emitem um
impulso. Nós fazemos aqui na base, nós fazemos na cabeça do pênis, nós fazemos naquela região do freio do pênis, que é a parte mais sensível, nós fazemos também na parte de baixo, perto dos testículos. Com isto a gente sabe como está a comunicação entre o cérebro e o pênis e o cérebro. Para os ejaculadores precoces, isto é fundamental, porque vai nos dar o diagnóstico com certeza de se aquele homem que tem ejaculação precoce, que não demora mais do que 1 ou 2 minutos para ejacular, depois que eu ponho o pênis dentro com movimentação ativa, é porque ele tem a sensibilidade acima do normal. E nesses casos, o tratamento será, obviamente, diminuir essa sensibilidade para que o homem possa ter um controle da sua ejaculação, para que ele possa demorar e dar satisfação e permitir que a sua companheira tenha orgasmo. Lembre-se que já falamos também em outros programas que a mulher precisa pelo menos de 8 a 20 minutos de penetração com movimentação ativa para que ela possa atingir o orgasmo. Imaginem o que acontece com um homem desses que eu acabei de mencionar, que são ejaculadores precoces e que não demoram mais do que 1 minuto para ejacular. Então, é através desse exame que eu acabei de mostrar, do teste de sensibilidade, que a gente sabe o que deve ser feito com aquele paciente. Pois bem, além do teste de sensibilidade, nós temos o teste de ereção. E aqui, quando eu mostrar para vocês o que é a aplicação de um medicamento, é uma seringa desta de aplicar insulina, vocês podem ver, é uma agulha muito pequenininha, muito fina, que a gente usa no pênis do paciente com um remédio injetado aqui para ver como é que está funcionando a circulação desse pênis. Vocês vão falar, puxa, mas isso deve doer paca, não é? Não é não. Eu já fiz no meu pênis e posso garantir a vocês que quando a gente fura o dedo, por exemplo, para fazer um examezinho de sangue para ver se tem açúcar alto, é muito mais doloroso na mão do que no pênis. Além do que é uma coisa que com o treinamento do médico, ele aprende a que o paciente não sinta maior desconforto do que aquele desconforto que sente quando o dentista aplica na boca o anestésico. Esse é o teste de ereção. É claro que esse teste de ereção está junto com outros estímulos, normalmente um estímulo visual, em que a gente coloca o paciente numa sala e ele tem um estímulo de filme erótico, de cenas eróticas, para ver como está funcionando o pênis, para a gente reproduzir aquilo que acontece na hora que ele está na atividade sexual com a sua companheira. A gente, então, aplicando esses remédios e esses estímulos, a gente vai ter uma noção real de como é que é a capacidade sexual daquele homem.